Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov ontem foi para a corda bamba, né? Na verdade, não é de ontem, né? Que ele já está aí há bastante tempo. Por que eu digo isso? Porque ele vai lá, testa topo e aí volta para fazer uma correção grande, depois vai, testa topo de novo e aí vira para baixo para voltar naquele ponto de suporte. Então ontem tivemos um dia de baixa, depois de um dia anterior de alta, né? E deixando aí, mostrando a fragilidade aí desse rompimento, né? Normalmente quando você tem um rompimento, principalmente quando você está há muito tempo, e no caso do Brasil nós estamos há anos sem conseguir romper esse topo, né? Isso aí geralmente funciona como uma mola, né? Então ele pega os stops de todo mundo que está vendido e explode para cima, fazendo um movimento impulsivo, né? E não é isso que está acontecendo, então isso daí que deixa preocupado, né? Mesmo assim, o dólar voltou a testar o fundo novamente, né? Ele teve aquelas rabiscadas ali dentro da consolidação e está no fundo da consolidação de novo, né? Então vamos ver se ele vai perder fundo ou não, né? Essas coisas não conversam muito, porque se nós tivéssemos entrada de capital estrangeiro, o dólar deveria perder o fundo, né? O real se valorizar e o Ibov romper o topo, né? Então, essas coisas não estão muito alinhadas. Falando do mercado internacional, continua tudo na mesma, não tivemos nenhuma grande movimentação. Nós vamos ter o anúncio da taxa de juros da Europa, com previsão de corte de 0,25%. Então, voltamos para o patamar de 2%. E nós vamos ter amanhã, hoje tem initial claims e tal, algumas noticiazinhas, mas o importante mesmo dos Estados Unidos é amanhã que nós temos o payroll, né? Então pode ser que o mercado esteja meio amassado, ele continua indo para cima aos poucos, né? Mas está amassado com candles pequenininhos, sem dar para fazer muita coisa, provavelmente esperando o payroll de amanhã para fazer algum movimento, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, link na descrição do vídeo. Então, quando a gente olha o mapa de calor do mundo aqui, é aquilo que eu disse, né? Subindo aí bem devagarinho, né? Bem amassado. E a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Eu continuo aqui com o destaque para a Meta, né? Que nós vamos ver até o gráfico dela, bonito ali, um rompimento, né? E ela está indo embora sozinha, né? Tesla ontem já teve um dia aí ruim, né? De novo, o pessoal em cima do Elon Musk, agora a bola da vez são as drogas que ele toma e tudo mais. Sinceramente, eu nunca tinha pensado nisso, mas faz bastante sentido. Para o cara trabalhar naquele ritmo e ininterruptamente, né? Ele trabalha de domingo a domingo, provavelmente ele toma alguma coisa, no mínimo uns rebites que nem caminhoneiro faz, mas alguma coisa ele deve tomar mesmo. Então, indo para os gráficos, nós temos o VIX aqui, ó, veja, um dia espremidinho, né, mas continua aqui embaixo tranquilo, né? Os juros americanos. Ontem tivemos aqui um dia de baixa, isso daqui é uma notícia boa, né? Porque aí nós temos esse topo aqui e a perda desse fundo, né? Então veja que ele veio aqui, aí fez uma reação, volta aqui, faz uma reação e faz isso daqui. Então isso está na direção correta, né? Vamos torcer para esse negócio aqui continuar caindo. Os juros europeus, eles estão aqui, isso daqui, o corte do juros já está no preço, tá? Então, na verdade, isso aqui tem que continuar nessa direção para baixo aqui, trabalhando abaixo da média de 50, né? Indo aqui, vamos olhar o Japão, né? O Japão também, olha, dando uma calmada aqui, isso daqui é uma boa notícia, né? Agora indo para o SP 500, veja que nós temos aqui candles muito amassados, né? E está prestes a romper aqui. Vamos ver se ele consegue romper ou hoje ou amanhã, né? Mas está muito perto do topo histórico, né? Você vê, nós estamos aqui quase nos 6.000 pontos, o topo histórico é 6.100, 150, né? Está muito perto para fazer uma barra e esse negócio chega lá. E a Nasdaq mais forte, né? A Nasdaq, apesar dos candles amassados, né? Ela está indo aos poucos aqui nesse canalzinho de alta, né? O Dow Jones ainda bem consolidado, o Russell 2000 também querendo romper aqui. Ontem quase não saiu do lugar.
Indo para a Europa, nós temos aqui a Alemanha, que também vai aos poucos, mas de novo no topo histórico, né? Isso daqui não quer cair, ou seja, tá, continua com força, né? E o Reino Unido também aqui no topo histórico presta a fazer um rompimento. Eu lembro que o Reino Unido sempre que faz rompimentos, ele costuma andar bastante, né? Então eu não duvido de fazer um rompimento explosivo aqui, tá? A França continua aqui. Isso aqui é uma bandeira de alta, né? Apesar de ser meio estranho isso daqui, né? Continua sendo uma bandeira de alta, né? Então não duvide desse negócio aqui romper. Quem sabe o Lula e a Janja dão uma força, né? Lula e a Janja adoram ir para Paris, né? E aí o Lula chegou ontem lá em Paris, não sei se vocês viram, né? Vestindo lá um cachecol, sei lá o que é aquele negócio lá, um cobertor da Palestina, né? Do Hamas e tal. Eu não sei para que arrumar essa encrenca, né? Não tem nem muito o que falar, né? Assim, ele pode até ter as convicções dele, cada um pode achar o que quiser sobre a Palestina ou sobre Israel, né? Mas um chefe de Estado não é muito bom você tomar um lado desse jeito, principalmente se você tem a maior potência do mundo, que é os Estados Unidos, do outro lado, né? Mas o Lula continua tentando cutucar ali, né? Então, vamos lá. Desculpa a minha crítica política, mas é isso aí. Olha, a China está aqui, como eu disse, né, ainda a tendência de alta, né? Então aqui, ó, prestes a fazer o rompimento aqui do topo e indo num movimento bonito, né? E o Japão continua na consolidação, mercados emergentes. E seguindo a China que está com cara de que vai fazer esse rompimento, o nosso EWZ continua aqui nesse enrosco ainda, não tem muito o que falar. Indo para os petróleos, temos aqui para os petróleos não, para as commodities, né? O petróleo continua consolidado aqui, mas isso aqui é cara de baixa, né? Tem toda a cara que em algum momento vai ter uma barra de baixa aqui. E o minério de ferro também continua caindo. O cobre está querendo ir para cima, mas já há 2 dias aqui enroscado, né? Em algum momento esse negócio deve romper. E o ouro também enroscado aqui, mas eu gosto bastante disso daqui, né? Quando ele espreme aqui assim, né? Ele faz o movimento, aí ele dá uma espremidinha, isso daqui tem uma entrada bonita aqui de compra, né? E você vê que está todo mundo nesse mesmo esquema, né? A prata aqui, ó, ele está nesse topo aqui, e lembrando, o alvo dessa prata aqui é lá nos 50, né? Então esse rompimento do 35 aqui deixou um stop generoso, não pode perder, né? E a platina que hoje foi embora, né? Então falamos dessa platina aqui e ela confirmou o pivô de alta hoje, então por isso que eu falei que tinha que deixar a ordem de compra aqui para quem ia operar, né? Com um stop aqui, né? Aqui tem uma linha aonde deve dar uma paradinha por causa deste outro topo aqui, né? Mas eu não acho que é muito relevante. Aqui deve ir embora agora essa platina, tá bom? Indo aqui para o urânio continua ainda consolidado aqui, mas a ordem tem que estar aqui em cima de compra também desse urânio, né? O DXY para baixo, mas sem grandes novidades. O Bitcoin também, olha só, 2 dias aqui de baixa, está enroscado aqui, a gente não sabe ainda se ele vai vir aqui para baixo, testar o 100 novamente, ou se ele vai se segurar, não tem muita informação, tem que esperar. E o Ethereum continua consolidado aqui, quanto mais consolida, mais eu gosto dessa compra, tá? Só queria mostrar para vocês a meta que, olha só, nós tínhamos falado aqui dessa compra, né, nesse rompimento, aí ele deu uma paradinha aqui e ontem deu uma nova compra, né? Então isso daqui agora, o alvo tá aqui em cima, né? Vou até colocar uma linhazinha aqui, só para marcar esse topo. E esse daqui é o destino aqui dessa meta, tá bom? Então agora vamos ver o Brasil. Então, começando aqui pelo DI, olha só, ele está perigosamente aqui querendo romper para cima, né? Isso daqui não é um bom sinal, não, né? Se por um acaso ele fizer o rompimento aqui dessa consolidação para cima, ele pode abrir a porteira para novas altas, né? E aí esses setores da construção civil, imobiliário e varejo que estão dando uma reagida podem sofrer com isso daí, né? Alguns ativos andaram bastante, podem dar uma voltada se esses juros começar a romper, tá? E aqui, olha só, o índice é esse negócio aqui que tá feio, né? Então, nós temos aqui essa tentativa de formação de fundo, né? Que eu tinha falado aqui, fundo mais alto, aí ele pega ontem, aciona aqui a compra e depois volta aqui bastante, né? Então, putz, um movimento feio, né?
E aí quando ele começa a ficar desse jeito, principalmente a gente olha aqui os 60 minutos, olha só que gráfico bagunçado. E o que me preocupa é essa formação aqui, né? Esse negócio aqui, ele pode virar para baixo, tá? Então, assim, hoje, olhando aqui os 60 minutos, hoje nós podemos ter uma venda aqui, né? Se ele perder o fundo aqui, já tem um stop e ele pode perder esse fundo aqui e ir embora, né? Para a gente fazer compra agora, ele tem que conseguir se livrar aqui desse topo, né? Esse topo aqui, aliás, deu uma venda bonita aqui, né? Nesse topo ontem, e espero que vocês tenham feito. Então, assim, o índice está complicado, tá bom? O dólar veio aqui testar fundo, né? Então, quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que ele tem uma bandeirinha de baixa, né? Então, ele pode perder fundo aqui e acionar uma venda nesse dólar, né? As small caps, que, olha só, que nem o índice também, né? Acionou aqui o rompimento, aí deu essa voltada, não é um sinal bonito quando você faz rompimento. Como eu disse, o rompimento tem que sair cantando o pneu e não ficar assim, rebuscado, né? O Itaú ainda nem rompeu, o Bradesco agora já começa a ficar perigoso aqui compras, né? Porque nós temos essa resistência importante aqui nos 12, é uma região de bastante briga. A Sambi, olha, voltando mais, né? Se a Sambi perder esse fundo aqui, anula essa compra, né? E se alguém comprou, tem que stopar aí, tem que estar com o stop aí. E o Banco do Brasil, que eu falei, né, que eu ia apertar o meu stop gain aqui, ontem ele me foi generoso aqui, ainda fez mais uma barra de, quantos por cento aqui? Vamos, profit. Mais 2,7% para baixo, né? Nós temos essa linha aqui do megafone, né? E aí, então assim, o alvo desse negócio aqui está um pouquinho mais para baixo ainda, né? Então a gente vai gerenciando esse stop gain aqui e descendo, né? Essa venda aqui que já está dando quase 10%, né? E a Vale, bem bagunçada, e a Petrobras ontem fez essa barra de baixa, mas olha só que gráfico complicado aqui dessa Petrobras, né? A Petrobras aqui tem uma coisa, né? Se por acaso ela perder este fundo, essa região aqui toda, né? Aí sim nós podemos abrir as portas para uma correção maior, né? Então veja que ela veio aqui, todo esse processo de topo está virando para baixo. Se perder aqui, realmente nós podemos ter uma correção maior. Eu me assusto com isso daqui, a qualquer momento sair alguma notícia aí de corrupção na Petrobras e tal, a gente já viu esse filme, né? E aí esse negócio meter um barrão para baixo, aí tem que vender, tá? Então, assim, eu não vou me envolver com compra na Petrobras de jeito nenhum aqui nesse suporte, tá bom? Então, turma, quem ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.